Então lá, entre os rios Tigres e Eufrates, lá na Mesopotâmia, está a cidade de Ur, aonde o Senhor vai chamar um homem chamado Abrão, para um propósito eterno. E aí então nós temos o surgimento de Israel. Se você encontrar um judeu aqui em São Paulo e perguntar para ele assim, quem foi o primeiro judeu na história? Sabe quem ele vai dizer? Abraão. Abraão é considerado o primeiro judeu. Embora nós saibamos que o termo judeu vem da tribo de Judá, o apóstolo Paulo não faz muita diferença no Novo Testamento. Tanto ele vai citar hebreus, israelitas e judeu. Então percebam que esse termo tem uma abrangência muito maior do que se limitar a uma tribo. Então não se iluda, o primeiro judeu tecnicamente foi Abraão. Essa é a resposta que os judeus vão te dar, tá certo? Pois bem, então Gênesis capítulo 12, nós temos aqui os versos de 1 a 3, que não temos como deixar de ler. Eu sei que alguns aqui já decoraram essa passagem, e tão recorrente, né, que ela é, mas é a base, e vamos para ela, uma vez que estamos lançando os fundamentos. Então, em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3, nós temos a seguinte declaração divina: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Algumas promessas aqui nesses 3 versículos de Gênesis 12, de 1 a 3. Primeira promessa: fazer de Abrão uma grande nação. Isso diz respeito a ser uma bênção nacional, a tornar a sua descendência uma nação reconhecida entre as nações. Segunda promessa: dar a Abrão um grande nome. Aqui já se refere a uma bênção pessoal, uma exaltação do nome de Abrão. Aliás, nós sabemos que as 3 maiores religiões monoteístas são baseadas justamente no chamado de Abrão: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos têm o mesmo ancestral, seja de origem genética, na carne, descendência mesmo, física direta, como os judeus e os ismaelitas, né, os árabes, como aqueles que não são judeus de descendência, mas não são descendentes de Abraão na carne, mas são filhos de Abraão pela fé, que aí envolve todos os gentios que creem no Deus de Abraão, Isaque e Israel. Por exemplo, dos quase 40 escritores da Bíblia, sabe quantos não eram judeus? Só um. Ele era gentil, Lucas, o médico Lucas. Só que ainda assim ele era prosélito, ou seja, ele cria no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e isso levou até quem? O Messias, que é Jesus. Perceberam a coisa? Vamos lá então. Uma outra promessa que Deus faz então com esse povo, que é chamado povo da aliança, é a seguinte: dar a Abraão uma bênção material, uma terra. Essa é a bênção terrestre que nós temos. Interessante que essa bênção, quando entra lá no Sinai, Deus vai dizer para eles: vocês têm a terra por direito, só que ela de fato pertence a Deus. E mais, essa questão da terra é uma bênção condicional à obediência. Se vocês desobedecerem, como punição, disciplina, correção, eu vou tirar a terra de vocês, ou vou tirar vocês da terra, melhor dizendo. Aí você tem o cativeiro da Síria, aí você tem o cativeiro babilônico, aí você tem o general Tito invadindo Israel no ano 70 da nossa era, destruindo as cidades e expulsando os judeus, até na tentativa de acabar com a história de Israel, mudando o nome das cidades, inclusive de Jerusalém. Na era do imperador Adriano,
isso no segundo século, foi mudado o nome de Jerusalém para Aelia Capitolínia, a nova capital, ou seja, nem nome deram. Também o mundo árabe, que reivindica o direito de Jerusalém, não tem nome, não dá nome para Jerusalém, chama de Al-Quds, Al-Quds, que quer dizer, pastor Ricardo? A Santa. Mas calma aí, a Santa pode ser a Santa fulana, a Santa ciclana, entendeu? A Santa é muito genérico. Percebam que Jerusalém tem um nome só, Jerusalém. Não pode ser mudado esse nome, ninguém pode mudar isso. Tentaram e ficaram tão embaraçados que nem nome deram, né? Deram uma tentativa de cobrir esse nome que simplesmente não pode ser apagado na história da humanidade. Muito bem, a quarta promessa é conceder bênçãos através de Abraão. Aqui é uma questão já de bênção espiritual. Então percebam que existe coisas diretamente a Abraão e a sua descendência, envolvendo um pedaço de terra em que Deus coloca o seu nome, mas também a coisa estende no âmbito espiritual, alcançando os que estão de fora, certo? E a quinta promessa, abençoar grandemente os que abençoassem Abraão. Aqui já é uma bênção de relação. Como as nações se comportassem com Abraão e seus descendentes, Deus se comportaria com elas. Tanto é, quando nós vemos a questão do milênio, do reino messiânico de Cristo na face da terra, as nações que não se darem bem com Israel, Deus vai segurar a chuva. Já parou para pensar nisso? Não vai ter chuva, não vai ter plantação, agricultura, não vai ter comida. Essa bênção de relação vai perdurar até num período de governo absoluto de Deus na face da terra, que acho que nós chamamos na Bíblia de milênio de Cristo. Essa bênção de relação perdura hoje, no presente de Israel, e perdurará no futuro de Israel também. Continua valendo essa bênção de relação. Tá certo? Continuando então, nós temos o capítulo 17, versos 15, a partir do verso 15, porque aí nós temos o desdobramento dessas bênçãos e a continuidade através dos descendentes de Abraão. Olha aí, capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Abraão quer dizer pai exaltado ou elevado. Agora, Abraão já é pai de uma multidão de nações, de povos que viriam da descendência de Abraão. Olha só o verso 15 do capítulo 17 de Gênesis. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela, ou seja, dos seus descendentes. Aí o Abraão, que agora é Abraão, tem uma cena aqui interessante no verso 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara da idade de 90 anos? Olha, nós sabemos que tem uma outra parte que diz que ela já tinha cessado o costume das mulheres. Sabe o que isso quer dizer? Que ela não ovulava mais, ela não podia ter filho. Ela não teve enquanto ovulava, e agora sem ovular? Não vai ter mesmo, a não ser que aconteça um milagre. O verso 18: e disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, que quer dizer riso, porque ela riu, ele riu, todo mundo riu, né? Pois é, a marca vem aí. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então, entra agora um outro personagem. Olha só o capítulo 21, versos 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Bom, a cena aqui dá para ser imaginada, não dá não? A Sara com 90 anos, carregando o nenenzinho, não é? Passando com as outras senhoras. Você é seu netinho? Não, é meu filho. Seu filho? Você podia ser a bisavó dele. Pois é, foi isso que Deus fez. Aí a gargalhada já está rolando solta nos bastidores, não é mesmo?